Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Neon Andrade, especialista em Master PNL. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu querido? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Um prazer estar por aqui contigo, cara. Prazerzão imenso e acho que a gente vai ter aqui muita coisa boa para falar hoje, viu? Bacana. Neon, fala aí pro pessoal aí que não te conhece, né? De onde é que você veio, o que é que você come, é natural de onde? Fala um pouco aí, um pouco sobre a sua história, começando pelo seu nome. Eu achei bastante diferente, não vou dizer estranho. Neon é um nome iluminado, né? De onde é que surgiu esse nome aí, Neon? Vamos Cara, começar por aí. bora. Inclusive, velho, eu sofria muito bullying no colégio, porque as crianças ficavam tirando onda com o meu nome. É porque é um gás, é uma luz, até o professor de química que pegava no pé mesmo, né? Porque tem na tabela periódica e tudo, e o pessoal, É mesmo, Neon tem na tabela periódica. tem, cara. Aí o pessoal, neon, ó, neon ali e tal. Então, eu sempre nasci e cresci com essa ideia assim de, poxa, o nome é diferente. Mas a partir de um certo momento, cara, eu passei a amar esse nome. Depois que a minha mãe explicou pra mim por que do nome, aí eu, porra, que nome incrível. Aí ela disse, Neon, eu tava, meu filho, né? Meu filho. Meu filho, eu tava folheando o dicionário antes de você nascer e cheguei em Neon e comecei a me perguntar: poxa, neon que nome legal? O que é que significa? Aí ela, significa um gás, uma luz. Uma luz. Então, se eu colocar neon no nome do meu filho, ele vai ser iluminado. E aí o nome vem daí, cara. E muito tempo, e aí depois eu refletindo sobre o passado, poxa, como é que eu não gostava desse nome? E aí me veio hoje em dia a seguinte conclusão, Cleiton. Enquanto a gente não dá um significado para as coisas na nossa vida, a gente muitas vezes não dá o valor para coisas simples. E vem aí a primeira lição que eu quero compartilhar aqui hoje, não só com você, mas com todo mundo que está nos vendo, que o significado é o que muda tudo. Então, se você tem uma empresa, muitas vezes, que ela, nos seus olhos, ela não é uma mina de ouro, talvez tenha sido o significado que você deu para isso. Então, isso é uma coisa muito massa de compartilhar, porque trazendo um exemplo simples do nome, mas a gente pode colocar isso em qualquer absoluta situação, né? Então, eu sou um cara que venho do interior, né? Apesar de ter nascido em Natal, com 8 anos de idade fui para Santo Antônio do Salto da Onça, um interiorzinho com 20 mil habitantes. E aí, aos 14 anos, sempre tive a ideia de, poxa, vou para a cidade grande para estudar e ser alguém na vida. Então, com 14 anos, eu voltei para Natal para estudar. E desde então, estou em Natal estudando, me desenvolvendo. E é por isso que eu estou aqui hoje, sentado contigo, conversando sobre programação neurolinguística, uma coisa que pouquíssima gente conhece, mas que gerou na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de muita gente, assim que conhecer, muito resultado. Eu também, depois que eu conheci a PNL, transformou minha vida, né? Eu fiz alguns cursos e você entender de pessoas é fundamental. Mas para quem não conhece, Neon, o que é PNL? Explica aí em detalhes aí o que é e para que serve. Pronto, vamos lá, Cleiton. Cara, PNL é Programação Neurolinguística. Então, programação, o primeiro nome vem de programação efetivamente. A pessoa que é da área de informática, por exemplo, sabe que eu consigo fazer um sistema programado. E a nossa mente, conforme os estudiosos verificaram, né? O John Grinder e o Richard Bandler, eles criaram essa metodologia. Um deles era formado em computação em lógica e o outro em linguística. E aí eles entenderam que o nosso cérebro funciona também por meio da programação. E basta que a gente reprograme isso para que a gente mude os nossos comportamentos. Então, programação, de neuro, né, da parte cerebral mesmo, e ciência, ou seja, aplicado efetivamente à ciência, né? Então, programação neurolinguística. Eita, confundi um pouquinho aqui, mas só voltando. Programação neurolinguística, né? Então, programação efetivamente, neuro, do nosso sistema neural, né, neurônios, e linguística através da linguagem. Então, a gente reprograma através da fala, seja a gente ouvindo ou aplicando com alguém, né, o nosso cérebro, a forma como a gente enxerga as coisas e se comporta, tá? E Então, por que, assim, você se despertou para essa área e hoje está trabalhando nela? O que cara, levou você a ir para a PNL?
Vamos lá. A primeira coisa que me levou a isso foi gostar de filosofia. Isso é uma doideira, mas filosofia é uma disciplina que quando a gente está na escola, a gente não dá valor absolutamente nenhum, né? Eu acredito que nem só eu, mas qualquer aluno, quando vai falar de filosofia, não sei o quê, Aristóteles falou alguma coisa, então a gente não tem noção do que é que isso impacta na nossa vida. Só que a partir dos 15, 16 anos, né, que eu tive um pouco mais de acesso, a internet começou a aumentar um pouco mais, eu tive mais acesso, comecei a gostar de ler sobre filosofia. Então aqueles caras falavam, o cerne da questão é a gente entender sobre por que a gente está aqui na face da Terra. Aí eu, viajando, descobri um texto que eu escrevi, isso há um ano atrás, descobri um texto que eu tinha escrito aos 17 anos, falando sobre filosofia. Me perguntando e escrevendo qual o sentido da vida. Diga aí, um menino de 17 anos escrevendo qual o sentido da vida. Aí eu falei lá sobre nascimento, falei um monte de coisa. E a partir disso, Cleiton, eu me vi na situação de buscar mais. De fato, porra, qual é o sentido da vida para você? Você tá fazendo a pergunta agora. Aí é uma pergunta. Cara, eu acho que o sentido da vida é você poder ajudar outras pessoas, você formar uma família. Eu acho que a vida não tem sentido nenhum se você não puder ajudar outras pessoas e você poder fazer a diferença, entendeu? Eu acho que o sentido da vida é você ajudar o próximo, é você querer fazer o bem. Eu acho que é isso. Boa resposta, Cleiton. E assim, eu concordo plenamente contigo, tá? Porque o grande lance é que a gente, na maioria do tempo, a gente é egoísta o suficiente para só olhar para o nosso próprio umbigo, né? Eu acho que a maturidade e a busca pelo conhecimento traz justamente essa conclusão que você falou agora. Só que enquanto a gente não busca crescer em maturidade e busca aumentar o nosso conhecimento, a gente não chega nessa conclusão. E tem pessoas que passam a vida inteira. Meu pai, por exemplo, 93 anos ele tem de idade. E ele é um cara que, vou até abrir aqui para todo mundo, mas ele é um cara que não soube cativar o amor dos filhos enquanto ele teve tempo. Então, isso para mim foi uma lição absolutamente valiosa demais para eu não compartilhar com as pessoas sobre isso. Entende? Então, hoje eu não estou aqui falando que o meu pai é A, B ou C. Eu estou só aqui dizendo que tem pessoas que passam uma vida inteira sem tirar as conclusões necessárias sobre o que é a própria vida. E enquanto eu não tiro essas conclusões, cara, eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Porque hoje eu busco a alta performance, eu busco o crescimento contínuo para dar o melhor para minha família, para dar o melhor para as pessoas que estão comigo. E a PNL trouxe isso mais à tona ainda porque ela é uma ferramenta por meio da qual eu consigo fazer mais coisa. Então, a partir do momento que eu disse, poxa, eu consigo reprogramar minha mente para parar de procrastinar, ou seja, parar de saber o que tem que fazer, mas não fazer. Eu consigo reprogramar minha mente para ter mais disposição. Eu consigo reprogramar minha mente para dar mais atenção para o meu filho. Eu consigo reprogramar minha mente sobre a forma que eu falo com as pessoas ou principalmente como eu reajo a algumas situações. Então, isso faz com que eu tenha plena certeza de que o sucesso ele é treinável e alcançável, como já fala inclusive o Joel J, né? Não sei se você conhece, mas Conheço, sim. o Joel J fala: "O sucesso é treinável". Então, quando ele fala isso, ele é um cara que estudou PNL. Eu assisti um vídeo no YouTube, um vídeo bem antigo, há cerca de uns 6, 7 anos atrás, que ele estava em uma turma do Pablo Marçal, sentado na frente. Você conhece o Pablo também, né? Sim. Então, ele estava sentado na frente e Pablo fala, tudo que ele fala é PNL. Então, o Pablo também fez o curso, aplica. Então, assim, o conhecimento que ele tem sobre comportamento e mentalidade é absurdo. Então, muita coisa do que eu sei hoje, aprendi também com ele. Então, essa ferramenta, ela proporciona justamente essa possibilidade para a gente. A gente entender mais coisas e ampliar a nossa visão. E aí, juntando isso com a sabedoria divina, que aí eu não consigo desatrelar uma coisa da outra. Afinal,
quem nos criou foi Deus. Então, se Deus nos criou, Cleiton, a gente tem um chip instalado. E é por isso que Paulo fala muito na Bíblia, né? Fala muito sobre o espinho na carne que ele tinha, que precisava ser removido. E que eu cheguei à conclusão de que esse espinho é justamente os filtros que a própria PNL fala. E o que é um filtro, para quem não sabe o que é um filtro, são vendas que a gente tem em função das coisas que a gente acredita. Então, vou dar um exemplo. Se eu acredito que o dinheiro é sujo, eu nunca vou ser alguém que tem dinheiro. Entende? Então, isso é um filtro. E qual é a verdade? A verdade é que o dinheiro, ele não é sujo. Simplesmente eu preciso entender como o dinheiro funciona, primeiro, para fazer, e segundo, para gastar. Então, quando eu aprendo a fazer, eu aprendo que, poxa, o dinheiro é só um meio, ele não é o fim. Então, eu preciso tirar o foco disso. E quando eu coloco o foco em uma coisa, essa coisa sempre expande. Então, essa é a teoria por trás da PNL, que ligando isso com a palavra de Deus, que é o que eu acredito muito, e que eu falo todos os dias, inclusive, acabei de fechar, hoje foi o 31º dia de lives, que eu fiz às 5h19 da manhã, que chama TDS, que é Trilha da Sabedoria. Então, todos os dias do mês de abril, eu estive falando sobre Deus, sobre sabedoria, lendo todos os dias capítulos de Provérbios para refletir com quem estivesse lá. Inclusive, deixei algumas salvas no meu Instagram para compartilhar realmente um pouco de conhecimento com as pessoas, sabe? Então, é isso que a gente está precisando hoje em dia. Bacana. Há quanto tempo você já vem fazendo isso? Você me falou agora que nesses últimos 30 dias você já vem falando todos os dias às 5h19. Sim. Mas quando é que tudo isso começou? E por que começou? Vamos lá, cara. Tudo começou em maio de 2022, enquanto eu trabalhava como supervisor na Cosern. Você conhece, na Companhia de Distribuição de Energia aqui no Rio Grande do Norte, né? E começou quando foi me negado um aumento de salário, para você ter uma ideia. Eu trabalhava lá, né, como supervisor, e aí quando eu fui promovido em novembro de 21, me prometeram um salário, um aumento. Quando eu fui ver o aumento, aumentaram R$ 130. Aí eu disse, espera aí tá complicado, né? Eu tinha um trabalho X, que tinha uma responsabilidade X, agora eu vou ter um trabalho Y com a responsabilidade 4x. Aí eu disse, bom, fazendo uma conta lógica de matemática, não faz sentido nenhum eu ter um aumento de R$ 130. E nem de ser promovido também. E nem de ser promovido. Mas aí o meu desejo na época era de ser promovido. E aí vem a minha primeira crença limitante. Eu achei que a promoção me daria aquilo que eu desejava. E o que é que eu desejava? Notoriedade, reconhecimento. Era isso que eu desejava. Por isso que eu deixei de lado o dinheiro e mesmo assim aceitei assumir o cargo. E muita gente, Cleiton, eu digo para você que pensa a mesma coisa hoje em dia. Pensa que um cargo é o que vai dar para ela o que ela precisa. Só que aí vem a primeira lição. Não é, cara. Não é. Eu descobri que o cargo só significa um estado temporário em qualquer situação. E aí tem até aquela velha frase, né, que o pessoal fala, ninguém vai... que o pessoal fala muito. Todo mundo só vai dar valor pela forma que você trata a pessoa e não pelo seu cargo, né? Ela vai se lembrar da forma que você trata e não o cargo que você tem. Então, isso me trouxe depois a reflexão de que, poxa, o fato é que se eu for quem eu sou, independente do local, independente do status que eu tenha, isso só é suficiente. Então, se eu tivesse essa cabeça lá atrás, eu não teria aceitado o carro. Porque não fazia sentido, entende? Então, muitas vezes a gente deixa o nosso desejo ficar à frente das coisas e não pensa com a lógica. E aí a PNL traz justamente o ponto de inflexão para qualquer pessoa. É tipo assim, nas minhas decisões diárias, eu deixo de olhar para o lado emocional e eu sou agora estritamente racional. Só que isso é 100% possível? Não. Na maioria dos casos, é bem difícil. Mas quando a gente entende que a divisão é possível e necessária,
A gente começa a ir em busca disso. Então eu passo hoje, por exemplo, a olhar para o meu filho de forma diferente. Hoje eu não olho para o meu filho como uma forma de um pai babão que vai fazer tudo o que ele quer porque não sabe dizer não, porque não sabe ensinar e treiná-lo da forma correta. Porque se eu olhar com esse olhar, que foi um olhar que eu já tive, eu estou deixando a desejar na criação dele. Isso é doideira. Mas pare para pensar um pouco. Se você amorosamente der tudo que seu filho quer, não disser não para ele, não ensinar para ele que ele precisa arrumar o quarto dele todos os dias, ele vai crescer uma criança que acha que a desordem é natural. E imagine uma cabeça de uma pessoa adulta achando que a desordem é natural. Tudo no universo. E que na primeira frustração, no primeiro não que ele Receber, tiver, o mundo cai. o mundo Por isso cai, que o índice aí. de suicídios e os índices que tem aí de problemas mentais está justamente porque não sabe, nunca recebeu um não na vida. Exatamente, cara. E está crescendo assustadoramente. Né? E se você olhar para a natureza, tudo na natureza é organizado. Absolutamente tudo. Exemplo. A chuva cai exatamente onde tem que cair. Se você pegar uma árvore e cortar ela, pega um caule, corta-se no meio, você vai ver que as ranhuras, elas têm simetria, cara. Tudo dentro do caule ali tem simetria. Se você observar a natureza, desenterre uma árvore grande. Você vai ver que o tamanho que ela cresce para cima é o tamanho que ela cresce para baixo, velho. Que loucura. Só que para baixo ela cresce primeiro. Para quê? Para Estruturar. firmar, para firmar, para aguentar o rojão que vem depois. E a nossa mente, a nossa cabeça, é a mesma coisa. Quanto mais a gente é espremido pela vida, mais sai o que tem dentro. E aí vem uma etapa da minha vida, vou pegar o gancho aqui para falar um pouquinho exatamente sobre isso. Quando eu fui espremido lá onde eu estava no cargo de supervisor, o que saiu de mim foi o amor pelo meu filho. E esse amor que me cegou. Diga aí que doido. Como assim, não? O amor pode cegar alguém. Imagine, Cleiton, uma pessoa que só age pela emoção. Você acha que isso é uma coisa legal? Não. Não é. Vai dar merda. Vai dar merda, não vai? Vai. Pronto. Eu fui exatamente esse cara. Tudo que eu fazia era pensar, poxa, meu filho não vai ter sucesso por minha causa. Eu não consegui prosperar por minha causa. Ele não conseguiu prosperar por minha causa. Ele não vai ter tudo o que merece, como eu gostaria que tivesse, por minha causa. Aí eu comecei a entrar num ciclo depressivo por conta do amor, velho. Ou seja, todas as ações que eu tinha eram voltadas para ele, por conta do amor que eu tinha por ele, e eu me separei em 2019. E aí veio tudo passando um filme na minha cabeça. Ah, por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? Por quê? E eu fiquei nesse ciclo até o ponto de eu chegar no meu escritório, estar sentado numa cadeira aqui, chorando, sem saber o que fazer. E aí é loucura porque eu falei agora há pouco, começou em maio de 22. E aí de maio de 22 até outubro de 23, quando eu saí efetivamente lá da Coserne, onde eu ganhava 15 mil reais por mês. Todo mundo achou certamente que eu era louco. Todo mundo achou que eu era louco. Não, como é que você pediu demissão de um trabalho desse? A única coisa que eu pensei foi, em maio de 22, eu vou me programar financeiramente, reduzir os meus custos para me sustentar durante 2 anos. Nesses 2 anos, eu vou achar uma resposta. Diga aí, cabeça doida. Eu pensei exatamente assim. Vou começar agora. Aí foi quando eu comecei a mergulhar numa coisa que eu já tinha certeza, não me pergunte por quê. Eu sabia que na palavra de Deus tinha alguma resposta, Cleiton. Eu sabia que tinha alguma resposta. E aí eu me perguntava, poxa, mas o que é a fé? O que é a fé? Fé é algo que você acredita, mas não vê. Por exemplo, é dar aquele passo sem saber se tem aquele piso para você pisar.
Só que eu comecei a pensar, pô, mas o que é que na prática significa isso? Porque falar assim É bonito. é bonito, dá pra entender, show de bola, né? É você dar um passo sem saber onde vai, mas na prática o que é isso? Aí eu comecei a me perguntar, poxa, já aconteceu isso na minha vida em algum momento? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz, em maio de 22. Aí eu, caraca, meu Deus do céu. Como é que uma pessoa, quantas pessoas, Cleito, você conhece que se formaram no curso mais difícil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo um filho e trabalhando de madrugada? Você conhece alguém assim? Sim. Pronto. Essa pessoa é igual a mim. Uma pessoa que colocou a fé acima de qualquer coisa. E eu não tinha refletido sobre isso ainda a ponto de ter chegado a essa conclusão. Porque eu me formei em engenharia elétrica, cara, trabalhando de madrugada, pegava o turno de meia-noite, aí saía 6 da manhã, ia para casa, tomava um banho, pegava um ônibus e tava 7 horas da manhã na faculdade. Voltava para casa 12h30, tomava um banho, almoçava, dormia para acordar de 11 horas para ir trabalhar de novo. E nesse meio tempo eu tinha que estudar para a prova. E eram provas cabeludas, hein? Porque as provas de engenharia elétrica eram assim: se você tirasse um 3, você levantava a mão pro céu e agradecia o resto do ano todinho. Porque as provas de engenharia, cara, era tipo assim: ou você acertava quase tudo, ou você errava quase tudo. Então, um 3 era top. A média era 5. Eu lembro demais da disciplina de mecânica clássica, que a gente rezava para tirar 5, 5, 5. Para poder passar, bicho. 5, 5, 5. Eu falei, porra, bicho, como é que o cara tirar 5, 5, 5 era uma glória? Bicho, o professor era carrasco. Então, imagina aí, cara, o cara ter cabeça para pensar nisso, com um filho em casa e trabalhando que era na Cosern já, né, que eu trabalhava. E esses turnos de madrugada era tomando conta do sistema elétrico do Rio Grande do Norte. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Então, eu estava lá na Cosern, lá em Natal, saía um alimentador, que a gente chamava, né? Um alimentador lá em, sei lá, aqui em Caicó, por exemplo. Eu que ia lá e apertava o botão para ligar ou para desligar. Aí tinha batida, tinha poste que caiu em cima de carro, tinha acidente, e a gente lidava com tudo isso. Então você era o cabo que acionava ou desligava a energia, lá de onde você estava. Era, era assim. Então, Responsabilidade gigante, hein? pois é, cara. E aí, assim, e dentro de tudo isso, eu tinha que arrumar motivação, cabeça, para poder estudar para fazer as provas. E assim é que eu construí a minha formação em 2016, que eu me formei. E em 2022, quando eu comecei a chegar nessas conclusões, eu disse, poxa, então isso é fé. Fé só eu botar uma coisa na cabeça, mesmo sem eu ter ainda, e dizer para mim mesmo, poxa, eu vou chegar naquele objetivo. Fé é isso. E aí, quando eu me apeguei a essa definição, eu disse, pronto. Então, se isso é fé, e eu não sabia disso, tem mais coisa que eu preciso saber. Aí eu comecei a procurar. Comecei a procurar, comecei a procurar, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, e aí eu descobri uma coisa que muita gente não sabe, que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, que é a que vem de Deus, e a sabedoria horizontal, que é a que vem dos homens. E a gente pode chamar isso também de inteligência e sabedoria. Quem fala muito disso é Daniel Goleman. Ele fala que 20% só dos resultados que a gente tem é fruto da inteligência efetivamente. Que é essa inteligência cognitiva, que a gente sabe fazer conta. E 80% dos resultados que a gente tem na vida é fruto da inteligência emocional, que eu digo para você que é a própria sabedoria. Só que ela só aflora, ela só chega para a gente quando a gente silencia a nossa mente o suficiente para conseguir perceber em um ambiente, numa conversa, em qualquer situação, tudo aquilo que está acontecendo aqui. Entende? Então, essa definição para mim foi assim. E eu gosto de falar sobre o lado científico da coisa, que ele é um PhD em psicologia, né? Porque eu não consigo hoje dissociar, separar mesmo, por exemplo, o lado pessoal do profissional. É a mesma coisa. Alguma pessoa que trabalha com você aqui, por exemplo, tá com a mãe doente ou com o filho doente, o cara não vai conseguir trabalhar
e render o que rende normalmente. Então não dá para dissociar. E hoje, aí trazendo já para o mundo dos negócios, Cleiton, quando eu entendo isso, que não dá para dissociar, eu paro de fazer aquele tipo de coisa. Não, você tem que dar resultado aqui. Não é mais fácil perguntar? Cara, como é que você está se sentindo hoje? Tá bem? Aí o cara vai começar a dizer, pô, bicho, lá em casa tá osso, porque meu filho é assim, assim, assado. Aí você, enquanto empreendedor, vai dizer, poxa, velho, faz o seguinte, cara, vai para casa hoje, dá uma descansada, dá uma relaxada, conversa com teu filho, janta, faz um jantar legal para vocês, dá uma conversada com ele. Amanhã a gente se encontra aqui. Show? Cara, esse cara vai ter outra percepção sua. Esse cara vai fazer com que a sua empresa fature mais. Por quê? Um funcionário, alguém que trabalha com a gente feliz, ela rende 120%. Mas se o cara tá triste, tá abatido ali, não gosta do Cleito, velho, ele só vai render, sabe quantos por cento? 20. Aí é melhor ter um cara que rende 120 ou um cara que rende 20. Isso vai depender da forma que a gente trata ele. E aí é onde entra a PNL. Viu que legal? Porque eu pego a PNL para trabalhar em mim mesmo, para entender que é melhor eu perguntar do que eu mandar o cara fazer. Ou julgar. Ou julgar. Ou tá recriminando, né? Então, a PNL, ela bate na gente de uma forma que cria a necessidade na gente de melhorar sempre. Aí vem aquela história, né? Ah, melhor 1%, melhor 1%, melhor 1%. Isso é muito real, cara. E quando a gente está num estado de letargia, não sei se você sabe o que é letargia, mas é Não. um estado que eu estou meio que inerte. É tipo assim, eu trabalho num lugar e eu ganho X. Dá um exemplo aqui. Ganho 3 mil reais. E para mim tá bom. Para mim tá suficiente. Eu não busco outras coisas, eu não busco um curso, eu não busco uma mentoria, eu não procuro me desenvolver, eu não procuro ler um livro, eu não procuro chegar e perguntar para o meu chefe, chefe, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que você está achando do meu desempenho? Será que tem alguma coisa na sua visão que eu posso fazer melhor? Esse é um estado de letargia, onde em qualquer situação esse estado pode se manifestar. Ou seja, se eu não estou em movimento, crescendo, eu estou no estado de letargia. Neon, tem uma empresa que tem 25 anos. Sempre faturou 5 milhões. Bicho, tá em letargia. Tem que buscar inovar, tem que buscar mudar. Então, veja, uma empresa com 25 anos, que foi um exemplo, inclusive, que eu tive uma conversa com o diretor de expansão antes de ontem. Não vou citar o nome da empresa, enfim, por questões mesmo de sigilo. Mas essa empresa estava há 25 anos no mercado, faturando quase a mesma coisa. Aí ele entrou e fez a empresa crescer para 48%. Aí eu disse, pô, bicho, como é que tu conseguiu isso? Aí ele botou para fora o ouro. Aí disse, Neon, fui buscar parceiros, mudei vários processos internos, ou seja, o cara começou a movimentar. E aí quando começou a movimentar, o negócio começou a crescer. Então, Tem um amigo meu que é Bruno Félix, que ele tem um ditado muito bacana. Quem não faz poeira, leva poeira. pronto. Então, muitas das vezes, por você estar nessa zona de conforto, onde você está acostumado e não está nessa vibe de não querer crescer, porque se você não está crescendo, já está ficando para trás, né? Então, Exatamente. muitas das vezes, o crescimento que ele tem é o crescimento do mercado, o faturamento aumenta e tal, porém, ele não está crescendo, ele está só se mantendo, né? E muito bacana. E me diga uma coisa, hoje você atua mais em empresas? Qual a sua pegada hoje? É fazendo no pessoal, mais empresarial? Cara, vamos lá. Eu busco o desenvolvimento das pessoas de modo geral, tá, Cleito? Então, eu hoje tenho uma empresa, tá? Essa empresa é de energia solar. E eu vou citar o exemplo dela porque é legal. É isso que eu estou fazendo lá com ela. Entendeu? Ou seja, a gente está crescendo exponencialmente. Para você ter uma ideia, em 10 meses, a gente teve um faturamento que não tinha tido nos últimos 3 anos. Então, isso Com os reflete. mesmos colaboradores, no mesmo Então, segmento, no mesmo mercado. aí é que tá. Não com os mesmos colaboradores. Com o mesmo segmento, no mesmo mercado, mas com estratégia diferente,
com novas pessoas, com novos objetivos e com novas estratégias. Então, esse movimento, quando eu junto tudo, faz com que a gente tenha tido o resultado, esse que eu comentei agora contigo. Então, a energia que a gente emprega nas coisas, e aí é onde está a disrupção entre o estado de letargia e o estado do crescimento, é justamente proporcional à quantidade de energia que a gente entrega. Então, quanto mais pessoas eu coloco no meu time em unidade, ou seja, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, e aí você é também empresário, deve muito saber que o propósito de uma empresa precisa estar estampado em todos os lugares. A primeira coisa que eu vi aqui foi quando eu subi naquela escada, foi aquela frase lá do Steve Jobs. Cara, eu tirei até uma foto e postei. Aquela frase muito maneira, Cleito, porque aquilo quando a gente lê, que fala sobre não é uma pessoa que dá resultado, mas é a equipe, né? Ela em muitas empresas é da boca para fora. Só que eu digo para você que quando dentro de uma empresa não é da boca para fora, essa empresa nunca entra em estado de letargia. Porque se aquilo ali for pregado no peito, na cabeça, no coração de todo mundo, essa empresa sempre vai crescer. Então, isso é algo assim que eu só consigo explicar com a natureza. Eu só consigo explicar com as obras que Deus criou. Porque se eu olho para uma árvore, e eu já até dei esse exemplo aqui para você, eu vejo que ela cresce e sempre cresce. Ela não para de crescer. Ela só para de crescer quando o solo não é fértil o suficiente para proporcionar o crescimento que ela poderia ter. Eu digo muito que isso é cultural, né? A ambiência é um ecossistema, na realidade. Então, os setores dentro de uma empresa, se eles não tiverem muito bem alinhados e se não tiver todo mundo na mesma sintonia, a probabilidade de dar errado é muito grande, porque há um ruído na comunicação, né? E quando você fala que quando está em união, né, todo o time, todos os colaboradores, o rendimento passa a ser a 120%. Então, as pessoas é o principal ativo de qualquer empresa, são as pessoas, Perfeito. né? E quando eu perguntei a você aí o que foi que você mudou, né? E você disse, não, Cleiton, eu mudei as pessoas, tive que, quer dizer, possivelmente você alinhou os pensamentos, né? Então organizou as pessoas que estavam organizadas com a forma de você se, dos pensamentos e ações que você queria, automaticamente você tem o quê? Tem um time altamente convergendo para o mesmo lugar. Então, assim, não adianta tá, eu cito muito esse exemplo aqui, não adianta estar todo mundo dentro do mesmo barco, mas um remando para um lado, outro remando E outro para para outro, outro. né? Então, quando você alinha essas estratégias, a cultura da empresa e coloca sempre as pessoas em primeiro lugar e depois os problemas, com certeza o rendimento que essas pessoas vão ter vai ser muito maior, né? Muito mais significativo. Parabéns. Perfeito. E você puxou agora o gancho de problemas, Cleiton. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, cara, porque a PNL tem uma coisa que chama assim TOTS. TOTS é teste, operação, teste, saída. Isso é um conceito que muita gente não conhece, mas quando eu aplico isso dentro de uma empresa, cara, vixi, cara, acabou-se tudo. Aí esse crescimento que já estava acontecendo, ele vira exponencial, a- assim, gigantemente, de forma muito grande. E o que é o teste, operação, teste, saída? Sou eu olhar primeiro, beleza, qual é o resultado que eu tenho hoje? X. Eu quero ter qual resultado? Y. Claro que tem que ser maior, né? O Y. Então, isso fala de resultado meta financeira, tá? Por exemplo. Eu tenho essa meta financeira de crescer. Beleza, eu faço um teste. Eu faço um teste e nesse teste eu vou olhar a operação. O que é que eu fiz? Fiz isso e isso. Surtiu o resultado? Não. Aí eu mudo o teste e olho de novo para a saída. Então, quando eu faço isso, é óbvio que vai existir problemas. Vão existir problemas. Porque toda ação tem uma reação. Então você Porque vai toda ajustando. ação. Então você Isso. vai ajustando as porquinhas, vai dando um aperto aqui, testou. Isso. Opa, surtiu efeito. Então potencializa aqui. Arrochou outra porquinha aí, deu uma diarreia. Opa, vamos afrouxar de Vamos novo aqui, afrouxar. vamos arrochar no outro canto. Exatamente. Então, quando eu faço esse teste operação, teste saída, que é uma definição da própria PNL, eu começo a enxergar problemas. E esses problemas, se não forem resolvidos, aí a porquinha que você falou,
ela, ao invés de eu arrochar e afrouxar, ela vai ficar currute, né, que chama. Currute e talvez não dê para apertar mais ali, vai ter que mudar tudo para poder ter um resultado diferente. Então, esses problemas que surgem, a gente tem que ter a tranquilidade suficiente para resolvê-los em qualquer esfera que eles apareçam. E aí, Cleiton, até puxando já esse gancho aqui para a própria definição do que a PNL faz, né? Que é justamente mudar o nosso comportamento, a gente tem que se perguntar aqui por que é que eu tenho, às vezes, algum comportamento, né? Por que é que, às vezes, eu reajo de uma forma a uma situação, sendo que eu não precisaria. Uma reunião convencional aqui, vou dar um exemplo aqui bem aleatório. A gente tá numa reunião aqui, eu e você, e aí Cleiton joga uma frase que eu não gosto. Aí eu, pô, Cleiton, que frase porqueira que você soltou aí, não faz sentido nenhum. Isso é uma reação a uma coisa que você falou e que vai gerar também uma consequência, certo? Só que na PNL fala que todas as nossas reações, elas possuem uma intenção positiva. Então, se eu sou do seu time, eu estou aqui na sua empresa junto contigo, você fala isso, eu reajo dessa forma. Uma intenção positiva que eu tenho é a mesma que a sua de crescer, por exemplo. E eu não gostei da frase que você falou, porque, no meu entendimento, essa frase não leva a gente para o crescimento. Você vê? Vê que até uma ação que parece negativa ou um comportamento que parece negativo, no final das contas, a minha intenção era positiva. Eu só não consegui transformar ela da forma que deveria. Entende? E aí, por que foi que essa reação surgiu desse jeito? Essa reação surge, Cleiton, quando a gente não para observar os 7 medos principais da nossa alma. Quais são? Cara, nós temos 7 medos enraizados na gente que precisam ser ajustados ao longo da vida para que a gente prospere, para que a gente cresça. Esses medos são medo da rejeição, medo do fracasso, medo do sucesso, medo da crítica, medo de errar, medo da morte e medo da pobreza. Esses 7 medos são medos que todos nós temos. E aí vamos falar um pouquinho aqui de cada um, para a gente ter uma clareza legal. Mas lembra aí da sua vida, Cleiton. Você já teve em algum momento medo da pobreza? Sim, Já teve, né? Esse medo limitou você, algumas vezes. né? E sempre que esse medo limita a gente deixa de agir. E aí vem aquela outra reflexão que eu acabei de falar. Se eu deixo de agir, eu estou em qual estado? De letargia. Entende? E eu acho que um dos principais medos que as pessoas têm é de rejeição, o que é que os outros vão pensar, o medo dar o próximo passo. Cara. São ações, né? Então, todos os dias você toma decisões. Vou para a esquerda ou vou para a direita? Vejo essa roupa ou não vejo essa? Faço isso ou não faço aquilo? Vou almoçar fora ou como em casa, né? Isso, digo isso ou não digo? Se eu disser, o que é que o povo vai pensar? Então, sempre o medo do julgamento, né? E muitas das vezes o que trava as pessoas é o medo do julgamento, o que os outros, e por muitos anos eu fui muito tempo travado em algumas coisas, porque sempre eu pensava em que o que é que o outro vai pensar de mim? Será que se eu fizer isso, o que é que os outros vão pensar? E aí depois eu disse, cara, já falam de mim. Independente do Do que que eu eu vou faço ou não fazer, faço, né? já falam de mim. Então, cara, quem tem que ser o dono da minha vida sou eu. Então, pouco me importa o que é que os outros deixam de achar ou o que acham de mim. Eu vou fazer o que meu coração manda, né? Então, a autenticidade é muito importante para que você tenha, vamos dizer assim, ciência de quem você de fato é, né? E eu sei que eu sou imagem e semelhança do Senhor. Então, cara, eu já sei quem eu sou. Gênesis 1:26. Então, nada mais me abala, entendeu? Então, saber como que lidar com aquela situação é uma sabedoria que você tem que ter. É como você falou, né? Não é o que você diz, é como você diz. Então, às vezes, numa bate-papo, você falou algo que foi inconveniente, mas você tem que saber ter a sabedoria de como tratar com aquela situação, porque você pode entrar na mesma vibe e combater fogo com fogo,
ou você pode também ter a sabedoria em conduzir aquela situação de uma forma diferente, né? Vamos imaginar numa confusão de trânsito, que hoje o pessoal é hiper mega estressado. Se Que é você muito comum, buse, né? que é muito comum. Então, hoje a pessoa está matando ou está fazendo alguma coisa de forma sem pensar, né? Então as consequências vêm depois, é como você falou, toda vai ter consequências. Toda Né? ação tem uma Então, reação. tipo, você está com sua família, não sabe quem está ali do outro lado. Então você pode ter a hombridade vamos dizer assim, o discernimento em saber conduzir aquela situação. Por mais que passe por frouxo naquele momento, passe por covarde naquele momento, mas, cara, a sabedoria naquele momento é saber conduzir as coisas da melhor forma possível, né? Então, a PNL, eu imagino que ela consegue te dar essa sabedoria para que você possa conduzir isso de uma forma menos danosa, Mais tranquila, né, mais cara? tranquila. Então, é exatamente isso, cara. A PNL, como eu falei, né, ela bate na gente de uma forma tão profunda que a gente para refletir sobre aquilo que está sob o nosso domínio. E aí eu trago a filosofia aqui, né? Tem um filósofo que eu acho muito legal que ele fala que nós só conseguimos controlar a nós mesmos. Isso quando a gente entende que a gente consegue. O resto do mundo, nada a gente consegue É, controlar. E aí eu comentei até aqui com você agora há pouco que eu busquei controlar meu filho de forma indireta. É verdade. Mas para mim eu tinha o domínio dele. Só exato. que a gente não tem, né? O E fato é que não assim, tem. e uma coisa que eu aprendi é que você não muda ninguém. Você não muda ninguém. Agora, suas atitudes faz com que mude as outras pessoas pelo empenho, pelo espelhamento, né? Então, eu digo muito por aqui. Hoje nós somos uma empresa certificada GPTW, que é uma das melhores empresas para trabalhar. Então, esse selo, a gente trabalhou muito para conquistá-lo. Então, vamos lá. Então, ter vida saudável. Então, todo mundo comendo muita porcaria, muito pastel, muito tudo. E começou-se aqui uma vibe de quê? De uma vida mais saudável. Que, inclusive, nós pagamos a academia dos nossos colaboradores. E também trazemos frutas para os nossos colaboradores. Que legal, cara. Então, o que é que acontece? Por espelhamento, tinha um, dois que fazia academia, três, quatro, hoje quase 50% do nosso time tem uma vida saudável. Por quê? Porque viu um outro que pesava 180 quilos, hoje está pesando 90, outro que era sedentário já está correndo. Então, assim, é muito bacana ver essa vibe, mas por quê? Porque está dentro de um ecossistema saudável. Então, eu não mudei ninguém, eu não vou dizer, poxa, ninguém muda ninguém. Agora, quando você cria consciência nas pessoas do que precisa ser feito, então essas pessoas começam a mudar. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Dentro pra fora. Né? Então, quando eles, cara, eu tenho que dar um baixa nisso, eu tenho que sair, eu tenho que ter alimentação mais saudável, hábitos mais saudáveis. Cara, eu quero deixar de beber, deixa de andar com quem bebe. Não significa dizer que você tem que ficar inimigo daquelas pessoas. Se o cara tem um vício da pornografia, para poder ele sair daquela pornografia, ele tem que deixar, ele tem que sair de grupos, ele tem que deixar de ter aquelas conversas que De faz com baixar os que vídeos, isso, tudo. entendeu? Então, assim, é o ecossistema que você está. Então, quando você passa a ter consciência, né, do que precisa ser feito, né, então há uma mudança de chave, que nessa mudança de chave muda as atitudes, e quando você muda as atitudes, você muda seu resultado. Né? Então, poxa, o que é que você está fazendo? Muitas das vezes o cara não acredita. Quando você passa 6 meses, um ano, que seu corpo começa a definir, que você começa a cadenciar e melhorar, você, poxa, o que é que você está fazendo? Ah, eu quero também. E aí o próprio ambiente começa a fazer com que as coisas evoluam, né? Ou ele se expurga. Eles, cara, esse ambiente não é Não para mim. aguento não, Eu vou não ter que aguento não, sair. pessoal. É pessoal que só fala em Deus, eu sou Em ateu, eu não academia, não em sei o quê. academia e tá tudo bem. Né? Então, assim, o bom é isso, né? Quando você tá dentro dessa vibe, né? As coisas acontecem. É, cara, e você falou aí de um ponto do ambiente, né? Cara, o ambiente, eu não tinha noção disso, né? Ele influencia tanto para bom Ou para ruim. quanto para ruim, né? E isso é uma coisa que quando a gente tem essa clareza, Cleiton, isso traz pra gente uma diferença absurda de vida, cara. E aí eu costumo dizer o seguinte, Cleiton, novos ambientes, novos ambientes trazem novas pessoas, que trazem novas ações,
que trazem novas experiências, que trazem novos resultados. Então, essa regra dos 5 dedos para ambientes gera absolutamente qualquer coisa. O que eu comentei com você do crescimento exponencial da empresa, ela está diretamente ligada a isso. Como eu entendi isso, hoje eu intencionalmente vou para ambientes diferentes, eu me conecto com pessoas diferentes, e aí conversando com um cara, essa semana passada, surgiu a ideia de uma outra empresa. Cara, eu trabalho com advocacia na área de iluminação pública. Disse, pô, velho, eu sou engenheiro, trabalhei no faturamento da empresa da COSER, que é um faturamento gigante. Aí ele, pô, velho, dá pra gente fazer isso e isso. Foi, dá mesmo. Então, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias. Aí, pô, vamos viver uma experiência nova junto. Bora. Aí o que é que vem depois? Dedão, resultado. Então, quando eu faço isso de forma intencional, isso passa a ser um mantra para mim. Hoje eu sempre estou me colocando em locais novos para ter resultados novos, para que essa catraca nunca pare de girar, né? E esse também é um dos motivos de eu estar aqui hoje, falando com você sobre PNL, sobre programação neurolinguística e sobre tudo que envolve o nosso comportamento e o nosso desenvolvimento, né, enquanto ser humanos. E se a gente não para olhar para isso, Cleiton, fatalmente a vida cobra. Qual a dica de ouro, meu amigo, que você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Vamos lá, meu amigo. Cara, a dica de ouro é: procure internamente uma resposta. Porque eu li um livro do Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente, Cleiton. E esse livro é fenomenal. Ele fala que Deus colocou as respostas no lugar menos provável que a gente procuraria. E esse lugar é dentro da nossa própria cabeça. Então, quando ele falou isso, eu, poxa, então tem uma resposta aqui? Aí, quando eu procurei a resposta, eu achei. Eu achei justamente o poder que nós temos de mudar a nossa própria vida quando a gente procura mudá-la. Porque, como você falou, a gente não muda ninguém. Mas o resultado que eu tenho e aquilo que eu construo depende única e exclusivamente de mim mesmo. Então, essa é a dica que eu dou para todo mundo que está nos vendo aí e nos ouvindo. Ou seja, procure dentro de você a resposta que talvez hoje você esteja procurando fora. Talvez num ambiente, talvez num emprego, talvez dentro de casa mesmo. Mas em nenhum desses lugares a resposta vai estar. Ela vai estar exatamente dentro de você. Bacana. Neon, algo mais que você queira acrescentar? Algum assunto que a gente não debateu que você gostaria de debater? Porque Cara, é um tema bastante relevante, é um tema que realmente precisa ser bem mastigado. Teria alguma coisa que, nesse contexto que a gente falou, que você ainda não comentou e gostaria de comentar? tem, cara, tem sim. Como eu falei para você, Cleiton, nós temos 7 medos, né? Uhum. Então, o 7 é um número divino. Não sei se você sabe, mas tem várias passagens bíblicas que falam sobre o número 7. Deus criou o mundo em 7 7 dias, dias. né? E aí, por exemplo, tem Noé foi instruído a levar 7 pares de cada animal. Tá lá em Gênesis, né? E aí, em uma outra passagem, Josué foi instruído também a marchar uma vez por dia, né? Lá para derrubar a muralha de Jericó. Só que no 7º dia, Deus fez, ó, vá 7 vezes. Então, quando eu olho para isso dessa perspectiva, que o 7 é um número divino, eu consigo linkar isso ao nosso próprio desenvolvimento. Ou seja, os 7 medos é um número divino também. E quando eu olho para ele do ponto de vista de crescimento, significa, poxa, se você quer trabalhar e se desenvolver, trabalhe os 7. E quando eu tenho conhecimento sobre isso, sobre o que eles são e que eles existem, aí eu consigo trabalhar, certo? Enquanto eu não tenho conhecimento, enquanto eu não sei que eles existem, eu sou só mais um, ou menos um, que tem os mesmos resultados que sempre teve. Então, quis trazer só isso à tona aqui, porque esse link entre os 7 medos e o 7 ser o número divino é um paradoxo que a gente tem que trabalhar para que, poxa, beleza, agora que eu sei que existem 7 medos, eu vou trabalhar eles para que eu me torne melhor amanhã do que eu sou hoje. E aí vem o melhor 1%, né? Se eu trabalhar 1%
desses 7 todo dia, eu fatalmente não estarei a mesma pessoa em 7 semanas, por exemplo. Uma frase que se diz, eu não me lembro de quem era, que a diferença do inteligente para o sábio, né? Fazendo uma associação no início, né? É, Que o sábio nunca. Qual a diferença do inteligente para o sábio? Que o sábio nunca cairia num buraco onde o inteligente caiu, né? Por quê? Porque ele é sábio o suficiente que ele não precisa cair dentro do buraco para saber se que cair dentro do buraco é ruim, é, né? Então, é uma coisa que me traz bastante reflexão e fazendo uma associação aí um pouco do que você falou, é justamente essa questão do 1% todos os dias, né? 1% a mais. E se autoconhecer traz clareza para saber exatamente o que é que ele tem que fazer para melhorar como pessoa, né? Porque exato. 50% da cura é você saber a doença. E muitas das vezes o cara fica remoendo e não aceita ou realmente não reconhece que necessita de ajuda mais. Quando ele parte e decide, cara, eu tô doente, ou então eu tô precisando de ajuda, ter a humildade de reconhecer que seja uma saúde espiritual, mental, seja financeira ou física, né? Quando ele reconhece que precisa de ajuda, então, quer dizer, ele já começou a ter o quê? Consciência. Aí ele Exatamente. vai procurar os profissionais para que possa ajudar e aí performar naquele problema para achar a solução, De né? forma mais específica, né? Eu até acrescento ao que você falou, Cleiton. 50% é ter consciência, né, e entender, e os outros 50% é querer, né? Porque tem pessoas que têm consciência. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Tem pessoas que têm um buchinho ali, tá, uma barriguinha, né, que quer mudar isso. Aí o cara sabe que tem que fazer exercício. Só que ele diz, não, amanhã, depois, ou seja, o cara tem consciência, mas não tem vontade, não tem desejo de mudar. Então 50% é consciência e o resto dos outros 50% é a vontade do fazer. Porque o resultado só vem quando o quê? Quando eu faço, né? É. Se eu não faço, eu não tenho resultado. Fazendo uma associação aqui bem interessante, eu tenho um filho de 13 anos, não sei se você chegou a ver quando ele entrou ali, Ainda não. e eu vou para a academia todos os dias de 4:30 da manhã, né? Então, meu filho me indagou há um tempo atrás por que que eu me acordava tão cedo, né, para ir para a academia. E aí eu disse para ele, filho, você ainda é criança, mas você vai entender o que eu vou falar. Criança faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. Então, o que eu estou fazendo aqui é pensando no futuro para que eu possa chegar numa vida mais longa para poder ver você crescer e ter seus filhos. Então, imagina agora que eu, graças a Deus, ainda tenho minha mãe e meu pai vivos e saudáveis, certo? Mas uma com diabetes, outro com hipertensãozinha. Então, para que eu não tenha esse tipo de doença, eu estou cuidando dela agora. Agora. Aí ele parou para refletir e disse, papai, e quando é que eu posso começar a cuidar da minha saúde? Diga aí, velho, Você que sabe qual é o legal. melhor momento, meu filho, para você cuidar da sua saúde? Aí ele disse, não, quando? Eu disse, hoje, Agora. é o agora. Ele disse, eu quero ir com o senhor para ir para academia todos os dias. E todos os dias, de 4:30 da manhã, ele acorda junto comigo e vai para academia junto Bota o comigo. tênis, pô, que Bota um bacana, cara. tênis, vai, aí tá com sono, vai com sono mesmo. Não tem problema não. Entendeu? Porque todas as vezes eu só me arrependi de não ir para academia no dia que eu não fui. Porque todas as vezes que eu tô lá, eu sempre dou continuidade. Mas Faz igual. até chegar lá dá preguiça. Então, nem todos os dias eu tô motivado, filho. Não tô motivado todos os dias. Você tá achando que eu acho bom me acordar de 4:30 da manhã para ir Pra ir para treinar. academia, treinar, pegar peso, você acha que eu sou motivado a fazer isso? Aí ele disse, não. Pois é, mas é o que eu tô te falando. Tem certo tipo de coisas na vida que você vai fazer independente de você estar motivado, porque a motivação ela passa. Hoje você está motivado para fazer determinada coisa, mas no dia que você não tiver. E aí, como é que faz, né? Isso me traz o quê? Constância. Então, isso que eu estou trazendo para você é para que você crie constância em tudo que você vai fazer. Entendeu? Então, as pessoas de sucesso são aquelas pessoas que têm constância no que faz. Não é porque o cara é melhor ou é super-herói. Não, porque ele teve constância no que ele fez. E todas aquelas pessoas que teve constância no que fez, ele vai ser muito bom, né? E se ele não é, ele vai ficar, Vai ficar. entendeu? Vai chegar nesse ponto de inflexão, né? Pra mudar Exatamente. isso. Cara, você falou agora, me lembrou de uma história engraçada que quando eu não empreendi ainda,
Pra você ter ideia, Cleiton, eu tive medo de sair com o meu carro porque eu achei que ele ia quebrar e eu não ia ter dinheiro para consertar. Diga aí que loucura na minha cabeça. Uma crença limitante aí. Uma crença limitante que tamanho do trem, né? E o pior é que eu tinha dinheiro na conta, viu? Se não tivesse, ainda até estava justificado, né? E aí foi quando eu tirei a conclusão, cara, de que a gente pode amar dois senhores, que é o que tem lá em Mateus. A gente pode amar ao dinheiro e a Deus. E lá fala que se eu amo a um, eu não consigo amar o outro. E nesse exato momento da minha vida, eu cheguei na conclusão de, poxa vida, eu tô amando mais o dinheiro do que a Deus. Porque se eu amo a Deus, por consequência, eu tenho fé. E se eu tenho fé, eu tenho que entrar dentro do meu carro, botar uma roupinha, entrar dentro do meu carro e trabalhar. Porque se o carro quebrar, eu vou arrumar de alguma forma. Deus vai me iluminar, vai me dar tranquilidade para resolver o problema e no outro dia eu vou trabalhar de novo. Essa é a forma lógica de pensar quando a gente ama a Deus e não o dinheiro. Então essa lição que você colocou para o seu filho é uma lição de sabedoria, na minha visão, assim, valiosíssima, cara, porque quando a gente consegue treinar os nossos filhos a ponto de eles chegarem e dizer, poxa pai, entendi tudo que o senhor falou e agora vou com o senhor, mesmo no dia que eu acordar e estiver morrendo de sono, porque eu entendi que o processo é mais bonito do que o final. Mas quando eu chego no final, que eu olho para trás e digo, poxa, era só isso? E digo Era mais, só isso? e digo mais, por muitas vezes eu não me sabotei por causa dele. Para você ter noção, por exemplo, nessa dia de vida de empresário, então a gente viaja muito, chega de madrugada, perde sono, e às vezes chega em casa de meia-noite, 11h30 da noite, 4 horas da manhã, 4h20 para acordar, meu amigo, você tá acabado. E o interessante é que o celular, quando bota para despertar, toca o meu e toca o dele. E aí eu vejo, eu deixo, eu toco o meu, aí eu paro, e o dele tá tocando, aí eu escuto quando paro. Cara, ele acordou. E aí eu dou um tempinho de 1 ou 2 minutos. Aí eu levanto do quarto, vou lá no quarto dele, ele já tá pronto e arrumado. Já tava com o tênis colocado já. Amarrando o tênis. Hoje foi um dos dias que eu cheguei lá e disse, ei, papai, tá pronto? Aí esse papai vai escovar os dentes e a gente vai sair. Quer E vamos dizer, eu embora. tava pronto para me sabotar. Eu tava indo lá só confirmar se ele Prontinho tá... pra dizer, rapaz, hoje eu não vou Não, não. hoje eu não vou não porque eu tô cansado. Então, assim, é muito bom, cara, quando você faz um negócio por disciplina, entendeu? E aí você que vê o que você tá fazendo tá dando certo, tá colhendo fruto, você tá... é a lei da semeadura. Você só colhe, meu amigo, o que O planta. que planta. Você pode. E Deus é tão bom, né, e tão justo, que a lei da semeadura é o seguinte, amigo: que você vai colher de todo jeito. Agora, se você semear coisas boas, né? Então, assim, se você semear coisas boas, bons frutos, você vai Virão. colher. Mas se você, meu amigo, não semear, uma coisa é certa, vai ter a colheita. Pode ser boa, pode ser Ou ruim, pode ser ruim, né? né? Então é isso aí, cara. Cara, isso é incrível, velho. Bate-papo aí bacana. E aí estamos no finalmente, irmão. Queria que você aí ficasse assim, até deixasse também seu Instagram aí para quem não te segue, Agora, passar a cara. seguir nessas lives aí como eu tô malhando. Então, geralmente eu boto um podcast e vou escutando, vou passar agora, se tiver no desafio ainda, Oh, mas mais acabou um, esse, mas vai né? vir Vai outro. vir outro, Vai com vir outro. certeza. E até falando um pouquinho, Cleiton, assim, desse desafio, cara, pra mim também foi, assim, algo que eu nunca tinha feito. Foi os primeiros 31 dias direto, falando às 5h19 sobre sabedoria. E, cara, eu me vi na mesma situação que você. Bicho, teve dia que eu fui dormir meia-noite e 30. Deu 4h50, que o despertador todo dia era 4h50. Deu 4h50 que eu olhei assim, eu disse, não, vou não. Vou não, porque, pô, só tá indo às vezes 4, 5 pessoas na live. Não vou não. Aí eu me lembrei, poxa, mas ontem o que eu falei gerou uma reflexão Pra... num dos meus amigos que ele fez nenhum bicho. Porra, nunca tinha pensado desse ponto de vista. Aí eu, putz, se eu não for, eu vou tirar a oportunidade de alguém ouvir uma palavra que vai atingir o coração dela e ela vai mudar o seu ponto de vista em relação a alguma coisa para tornar a vida dela melhor.
Aí, imediatamente, depois que eu cheguei nessa conclusão lógica, aí eu botei o short, botei a camisa. Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bom? Estamos aqui de novo falando sobre sabedoria, trilha da sabedoria, às 5h19. E aí seguiu a live. E todas as vezes parece que é uma coisa. Quando eu pensei em não ir, que eu fui, Cleiton, São duas eu acho melhores. que as coisas fluíram assim, muito mais fáceis, muito mais tranquilas. Não sei se por conta dessa situação específica, mas talvez tenha algum link aí. E isso para mim trouxe essa conclusão que você também já tirou. A disciplina traz um resultado para a gente que a motivação não traz, né? Então, quando eu faço, mesmo quando eu não quero, aí as coisas ficam tão mais legais, tão mais bonitas. Porque independe se está chovendo, se não está. Você certamente hoje em dia deu 4h30, você vai chegar na academia se estiver chovendo, se estiver faltando luz, porque eu também já fui assim. Fui para academia, tava chovendo e faltando luz. Aí eu lá dentro da academia no escuro, mas puxando peso. Por quê? Porque a gente está olhando não para agora. A gente está projetando nossa vida daqui a 30 anos. E foi com essa conclusão de projeção que eu decidi empreender. E eu decidi empreender foi pelo dinheiro inicialmente. Não minto, não. Foi sim. A minha visão inicial, com foco só no dinheiro, disse: não, eu vou empreender porque eu vou ganhar mais. E eu quero comprar um Porsche, igual esses cabas têm no Porsche. Aí quando eu comecei na caminhada, Deus foi me dando clareza, me dando clareza, me dando clareza. Aí eu, putz, não é sobre dinheiro. Aí foi quando eu caí em mim e disse: caramba, velho, nunca teve a ver com dinheiro. Só que Deus é tão magnífico que ele usa até as coisas que aparentemente não são boas para tirar a gente de lugares e colocar a gente onde exatamente é o nosso lugar. Então hoje eu tenho uma clareza que tudo que aconteceu comigo, a depressão, a ansiedade, a situação de estar chorando na minha cadeira lá no meu escritório, a situação de ter por um tempo negligenciado o meu próprio filho, a situação da separação que eu tive em 2019, todas essas conclusões, tudo foi para o meu bem. Só faltava eu ter olhado do ponto de vista específico para tirar disso a lição positiva que talvez eu nunca tenha tirado. Então, só para a gente encerrar aqui, se eu puder deixar uma mensagem ainda para as pessoas que estão vendo a gente, e a PNL traz esse conceito, tá? Tudo o que acontece na nossa vida possui uma lição positiva. Tudo. Um acidente de carro pode trazer o que de positivo? Poxa, eu tinha bebido, por exemplo, e bati o carro numa parede, numa árvore. Sobrevivi, graças a Deus. Dando um exemplo, né? Não ter acontecido comigo. Mas qual a lição positiva? Se a pessoa não aprendeu ali que não deveria beber e dirigir, aí essa pessoa não tirou a lição positiva. Então, mesmo numa situação que foi ruim, se eu olhar da perspectiva certa, eu vou extrair a lição positiva e aquilo vai ser pregado no meu coração e na minha cabeça, de modo que isso nunca mais vai se repetir. E certamente eu vou ter o exemplo necessário para dizer: filho, não faça isso não, porque projetando a sua vida por um tempo um pouquinho mais longo, você vai ver que não faz sentido nenhum você se submeter a uma situação de risco como essa, por exemplo, né? Então, essas lições positivas que a vida nos dá, talvez, se a gente mudar um pouquinho a perspectiva, tudo vai se fazer mais bonito e a gente vai começar a olhar a vida por um olhar tipo assim, Cleito, poxa, eu tô com um problema, mas esse problema tem uma lição positiva. Eu extraio ela, resolvo o problema e vou estar preparado para um problema ainda maior que vai me trazer novos resultados e que vai me dar novos frutos. E assim é a vida, né, meu amigo? Bacana. Neo, meu amigo, agora deixa aí o seu arroba para quem não te segue, começar a seguir e, Vamos e lá, @Neon Andrade lá no Instagram. A gente sempre tem coisas boas lá, novidades. A gente fala muito sobre sabedoria lá. E eu falo a gente porque tem algumas pessoas que me ajudam nessa missão, porque eu sozinho não, não consigo fazer nada. Igual a frase de Steve Jobs tem lá na frente. Então, a gente está aí justamente para proporcionar para as pessoas, Cleiton, reflexões. E essas reflexões precisam gerar mais sabedoria.
@NeoAndrade, meu amigo. Bacana. Meu irmão, gratidão, viu, por ter aceito o convite aqui e vir disseminar um pouco sobre o seu conhecimento, desmistificar mais sobre o PNL. E, pessoal, bacana. Obrigado aí, agradecer a vocês aí que assistiram aí o podcast até agora. E não deixa de seguir o Fera aqui não, viu, meu irmão? Tamo junto. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, irmão. Um abraço, viu? Abração. Fica com Deus. Fica com Deus, cara. E vamos organizar para fazer outro. É Vamos. porque o assunto é extenso, viu, meu amigo? Vamos sim, meu Dá querido. para falar de muita coisa. Dá sim. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser, viu? E compartilha esse vídeo aí para mais pessoas para falar sobre inteligência emocional. Vamos lá. Um abraço. Valeu, gente.